Bom, meus amigos, vamos lá, iniciando os nossos trabalhos de hoje. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Nós estamos encerrando, ficou um itemzinho do capítulo passado, né, que falando sobre as manifestações espíritas, a ação dos espíritos sobre a matéria, que foi o capítulo 1 dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Então a gente vai terminar aqui rapidinho e vamos iniciar o capítulo 2, que é já as manifestações físicas e as mesas girantes. Kardec vem nos esclarecendo como esses fenômenos acontecem. Então, aqui nesse finalzinho, ele está concluindo todos os esclarecimentos que ele nos trouxe nesse capítulo 1, falando a respeito desta possibilidade dos espíritos agirem sobre a matéria, se comunicarem com todos nós, e que isso não seria assim nada de sobrenatural, simplesmente uma ação que faz parte da lei da natureza, criação de Deus. Então ele diz assim no finalzinho do item 58, que assim considerada a ação do espírito sobre a matéria é fácil admitir-se. Compreende-se então que os seus efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Quer dizer, é uma coisa natural. Só pareciam sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Desde que a conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas que novas leis vêm explicar. Dentro em pouco, ninguém mais se espantará com esses fatos, como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos por meio da eletricidade. Então, quando isso tiver a ser uma coisa bem natural, né, para todos nós aqui, é o que ele está dizendo aí. Vai ser natural, como a gente hoje pega o telefone daqui de casa, um aparelhinho pequenininho, celular, que não tem fio, que não tem nada, e se comunica com alguém que está lá do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo. Então, essa comunicação nossa com a espiritualidade também deve ser encarada desta maneira. Não tem nada de fantasmagórico, não tem nada de sobrenatural e não tem nada de maravilhoso. Simplesmente, em função de um elemento que o nosso espírito está envolvido, que é o perispírito, ele apresentando as propriedades que possui, que são propriedades da matéria, porque ele é formado, nós já falamos e já estudamos isso, ele é formado por uma parte do fluido material, do fluido cósmico universal, que é matéria, que é pertencente ao nosso orbe, ao nosso planeta, e uma parte do fluido espiritual. Então, o que acontece? Como ele possui essa parte material, né, por daí ser chamado semimaterial, ele possui todas as propriedades que a matéria possui, ou seja, a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade, a penetrabilidade, a visibilidade, a corporeidade, não é? A tangibilidade, a sensibilidade, todas essas propriedades que nós já estudamos até aqui, que o perispírito apresenta. É por conta disso que ele tem essa capacidade, e aí os espíritos, nós, encarnados e desencarnados, podemos nos comunicar, né? Boa noite, Kelly, seja bem-vinda, querida. E aí no finalzinho, o item 59, ele diz assim: talvez se pergunte como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas e etc. É verdade, não é? Como é que pode o espírito que já tem lá, está só envolvido pelo perispírito, que já é semimaterial e que já é uma matéria bem mais sutil do que o nosso corpo, como é que ele pode suspender uma mesa? Essa foi uma das primeiras questões que Kardec começou a observar quando começou lá a trabalhar nas mesas girantes.
E aí ele diz, certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos com os próprios olhos exemplos semelhantes, não é? Não assistiram, ele fala aqui dos fenômenos que assistiram, onde mesas super pesadas, e a gente deve lembrar bem aqui que as mesas da época de Kardec não eram as nossas mesas de hoje, né? Porque hoje qualquer criança levanta uma mesa aí, mesa levinha, madeira bem compensada ali, bem fácil de ser transportada. Mas na época de Kardec eram aqueles mesões, né, de madeira maciça e muito pesado, super pesadas. Para levantar aquela mesa, um homem sozinho não conseguia, né? Como é que um espírito e tão sutil poderia levantar? Então é a questão que ele coloca aqui. E ele diz, não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes? E aí a gente vê a ação lá das máquinas, como elas trabalham. Quando vemos o ar derrubar edifícios, né? E a gente fica assim, eu pelo menos fico assustada quando eu vejo nesses lugares aí onde existem esses furacões, né? Esses terremotos não, mas o furacão, que é aquele vento forte, aqueles redemoinhos que vem, que levanta, né? Você vê assim nas reportagens, levanta-se um carro como se fosse um pedaço de papel. O ar tem esse poder todo. Então, derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada elevar rochedos, a eletricidade espedaçar árvores e perfurar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então está aí, ele encerrando esse capítulo, dizendo para nós que nada de extraordinário existe nesta ação. A manifestação, levantar as mesas, qualquer ação dos espíritos sobre a matéria é uma coisa natural. E aí, Kardec foi estudar. Então nós temos o privilégio de ter esse livro onde ele vem nos explicar como é que isso acontece, né? E agora nesse capítulo 2, quando ele fala das manifestações físicas e das mesas girantes. Então começaram os eventos, né, acontecerem esses processos lá de brincadeiras com as mesas girantes, e as mesas girantes trazendo respostas, conversando com as pessoas lá através dos ruídos, dos sinais, e isso foi até chegar ao ouvido de Kardec, ele ser convidado para participar, e a sua curiosidade não ficou só naquele ponto de ficar fazendo pergunta para a mesa, né? A curiosidade de Kardec foi, como é que isso acontece? Porque uma mesa não pensa, uma mesa não tem cérebro, uma mesa não raciocina. Então, como é que uma mesa poderia praticar as ações que praticava? Então ele saiu em campo, foi observar, foi pesquisar, foi estudar e chegou ao aprendizado que teve e passou para nós através na codificação, principalmente nesse livro aqui, o Livro dos Médiuns. Então, nesse capítulo 2, ele vem explicar como é que isso pode acontecer. Como é que um espírito tão frágil, né, aparentemente tão frágil, tão sutil, ele consegue levantar uma mesa que chega a pesar aí tonelada, principalmente a época de Kardec. Como que isso acontece, né? Então, aqui no item 60, ele diz assim: chamam-se manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Quer dizer, é manifestação física, o nome já está dizendo. Toda manifestação que
precisa que tenha o envolvimento com a matéria. E ele diz, umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. Trataremos inicialmente apenas das últimas, ou seja, das provocadas. Então ele diz que o efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados foi o do movimento circular numa mesa. Daí o nome mesas girantes, né? A mesa girar. Esse efeito se produz em qualquer outro objeto. Mas sendo a mesa o mais empregado, por ser o mais cômodo, o nome de mesa de designação desta espécie de fenômenos. Era o que estava acontecendo muito, chamando muita atenção da sociedade, então foi por aí que Kardec também começou lá seus estudos, suas pesquisas. Então ele diz, quando dizemos que esse efeito é um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes e nem podia ser de outra maneira. Desde que são efeitos naturais, teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. E aí vem uma notinha aqui do tradutor dizendo que Tertuliano foi um famoso doutor da igreja, nascido em Cartago e considerado grande apologista, mas que acabou caindo em heresia depois de havê-las condenado ardentemente. Quer dizer, ele observou os fatos e depois ele mesmo se condenou. Mas diz aqui que ele viveu cerca de 160 a 240 da nossa época, do ano, né, de 160 a 240 da nossa época. Então você vê que bem na antiguidade, início ainda, né, desse nosso novo calendário, início dessa era cristã, já existiam esses fenômenos. E fenômenos físicos propriamente ditos, né, desde que o mundo existe, eles existiram. O mais famoso deles, a gente sempre lembra aqui, é o efeito lá de Moisés, o médium de efeito físico, que provocou lá a ação dos espíritos, colocando na pedra, através de fogo, a escrita lá dos 10 mandamentos. Que todo mundo conhece. Claro que ele coloca lá como tivesse sido Deus que tivesse escrito, mas a gente sabe que não é nessa maneira, porque Deus não é uma persona, né? Deus não é uma pessoa que fica praticando os atos. A gente não entende ainda muito bem a natureza de Deus, mas isso a gente já sabe que ele não é um ser humano como nós somos. Uma pessoa, né, principalmente a Igreja Católica bota muito Deus como aquele velho, barbudo, sentado num trono, com um cajado na mão. Essa é a ideia que a gente tinha de Deus. Hoje já não, né, porque graças a Deus a doutrina já nos esclareceu. Mas então o que ele está falando aqui? Que desde tempos remotos que esses efeitos já acontecem. E ele continua, este fenômeno entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões que depois de se cansarem passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. Quer dizer, as mesas girantes na época, quando elas estiveram no auge, não tinha outro objetivo senão a diversão daqueles que participavam dela. Era o brinquedinho da época, né? Era o local onde eles se reuniam para ir lá ficar juntando, se unindo e conversando com as mesas, fazendo as perguntas lá, e a partir do momento que aquilo, como crianças, né, que brinca, ganha um brinquedo, brinca, enjoa, joga o brinquedo para lá, essas mesas deixaram de ser tão utilizadas, né, esses fenômenos deixaram de ser tão utilizados, porque enjoou lá o pessoal, cansaram de fazer pergunta para as mesas, né? Aí ele diz assim, 2 foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, a moda, que raramente lhes permite o mesmo divertimento em 2 invernos, né? A cada
estação a gente modifica a maneira de se divertir. E que prodigiosamente lhe dedicaram 3 ou 4. E para as pessoas sérias e observadoras foi um motivo sério. Quer dizer, pararam de olhar as mesas girantes como diversão e foram observar como um estudo sério, né? Aí ele diz assim: para as pessoas sérias e observadoras foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam, que foi o caso de Kardec. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono de que fazem tanto barulho os zombadores. Né? Então, uns utilizavam vamos dizer assim, essa caída, né, dos processos lá das mesas girantes, da diversão com a mesa girante, como se aquilo tivesse sido, aqueles que queriam denegrir a imagem do fenômeno, como se aquilo tivesse sido o charlatanismo, o embuste, o trambique. E aqueles que utilizavam aquilo simplesmente para a diversão, não tinham nem a curiosidade de saber como aquilo acontecia, abandonaram também aquela diversão e foram procurar outras. Mas as pessoas sérias, né, como Kardec, como aqueles que o acompanharam nesse processo, que viam ali algo mais do que uma simples diversão, continuaram, né, com os fenômenos, analisando, pesquisando, até quando Kardec vai chegar à conclusão do que realmente acontecia naquele fenômeno. Isso também está muito claro lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vem falando desse questionamento, né? Sim, Negrão, se tivesse começado pela psicofonia, que poderia ter começado, né? Ou pela própria psicografia, o médium já escrevendo com lápis, não teria tido sucesso. Seriam chamados de mistificadores, com certeza. Né? Mesmo assim, com a mesa girante, que era uma coisa super extraordinária, muitos não acreditavam. Nós não estudamos aqui no que é o espiritismo, quantos sistemas eles criaram para desculpar, para explicar o fenômeno, né? Sistema dos músculos estalantes, do sistema do pensamento refletido, aquelas coisas lá que Kardec veio provar por A mais B que não era verdadeiro. Não eram verdadeiros aqueles conceitos que foram trazidos. Mas se tivesse chegado de maneira tranquila, normal, não teria tido nem chamado a atenção e nem teria tido a credibilidade que teve. Não é? A gente vê isso nos processos de mediunidade que se apresentam hoje em dia nos médiuns. Se o médium chegar e começar tranquilamente a fazer uma psicografia, ninguém vai acreditar no que ele está escrevendo. Então a mediunidade ela se processa chamando a atenção. Muitas das vezes, até em alguns casos, ainda necessário os fenômenos físicos. A gente ainda ouve aí lugares, em casas, né, em que a criatura que tem a mediunidade, os espíritos a utilizam para derrubar ainda as panelas, derrubar coisas lá, objetos, para chamar a atenção. Ou então de maneira utilizando, né, aquele médium, vários espíritos ficam ali utilizando, porque a mediunidade, se ela não estiver educada, ela é uma antena parabólica. Ela vai captando qualquer coisa. Então, se a pessoa não estiver ali com conhecimento, por isso que precisa-se, né, apresentou sinais de mediunidade, vamos procurar a casa espírita para a gente se inteirar do assunto, para a gente conhecer, entender o que é e poder trabalhar com ela. Para não acontecer coisas piores, porque é um processo orgânico. Mediunidade é orgânica, não é do espírito, é vamos dizer, do corpo, né? É orgânico. Então, pode levar até a loucura se não for bem tratada. Mas não porque a mediunidade deixa as pessoas loucas. Não é isso. Tem que deixar isso bem claro aqui. É como você convive e como você lidar com esse processo que você tem da mediunidade. Né? Se você não der atenção correta,
o que vai acontecer? Vai se destrambelhar mesmo. Então Kardec chama a atenção aqui para nós desse momento, né, que as mesas girantes tiveram uma caída por conta desses dois fatores. Deixou de ser moda, deixou de agradar aqueles que brincavam, e aqueles que se interessavam, que não viam só como uma brincadeira, ela passou a ter um acompanhamento mais profundo. E aí ele diz: seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. E por isso devemos tratá-las com maior desenvolvimento. Quer dizer, estudar bem, observar bem. E tanto mais quanto apresentados esses fenômenos na sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil. E a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Por quê? Porque o processo é o mesmo, só muda o cenário, né? Então, a ação dos espíritos na matéria, ela só tem uma maneira de acontecer. Agora, ela pode acontecer sobre vários aspectos, de várias maneiras. Assim, o cenário modifica, né? Então você vai ver uma mesa girante, em outros casos você pode ver situações de outros objetos, o trabalho na cura hoje em dia nas casas espíritas é um processo de efeito físico, não é? Então, boa noite, Paula, seja bem-vinda. Alexia, seja bem-vinda. Então, o mecanismo é o mesmo. O que vai mudar são os elementos ali da ação. Então, ele está dizendo que, por isso, a gente tem que... Ele voltou e analisou por esse ponto aí. Muito bem. Então, ele diz assim no item 61. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de uma ou de muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiuns. Então tá aí. Para que aconteça o fenômeno, produção de qualquer fenômeno, há necessidade que exista um médium. E esse médium, ele tem que ser dotado de aptidão especial para o desenvolvimento do fenômeno. Um espírito, por exemplo, se chegar aqui na minha casa, eu estou aqui sozinha, se ele chegar aqui e quiser produzir algum efeito físico, coitado, ele vai perder o tempo dele, porque eu não tenho essa condição. Eu não dou, eu não tenho essa aptidão, então eu não vou ter como, ele não vai ter como usar meus fluidos para fazer qualquer movimentação física aqui dentro da minha casa. Ele vai poder agir de outra maneira, não dessa manifestação física. Por quê? Porque eu não tenho esse, como é que se diz? Esse fluido, né? O meu fluido não dá capacidade para nenhum espírito chegar e fazer esse processo comigo. Então ele diz, o número dos participantes é indiferente. Isso também não tem nada a ver. Pode ser uma pessoa que doa o fluido, um médium que doa o fluido, ou vários. A menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil. Olha só. Então, no meu caso, né, que eu não tenho essa aptidão, se eu estiver numa reunião onde vai acontecer um processo desse, com certeza eu não vou ser útil. Ao contrário, vou até atrapalhar. E ele diz, podendo mesmo ser prejudicial do que útil, pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. É lógico que se eu estiver participando de uma reunião dessa, o meu pensamento vai estar voltado para o trabalho, eu não vou ajudar fisicamente, mas vou ajudar espiritualmente.
Claro, todos nós podemos ajudar espiritualmente qualquer processo em qualquer fenômeno, independente de termos mediunidade ostensiva ou não. Porque todos nós temos condições de nos manifestarmos e nos comunicarmos com o mundo espiritual, né? Aí aqui a gente tem uma notinha também do tradutor que é importante que se leia, que ele diz assim: a observação de Kardec sobre as pessoas cuja mediunidade são a disposição de espírito com que participam. Então, mesmo pessoas sem essa mediunidade específica, mais sinceras e convictas, podem participar de experiências como adiante se verá. O que torna as pessoas negativas são as vibrações negativas do seu pensamento, que afetam prejudicialmente a reunião. Então, mesmo no meu caso, né, eu não tenho, no meu caso e de várias criaturas, que não têm essa mediunidade ostensiva, que não têm as faculdades que possam oferecer os espíritos, meios, ou seja, os fluidos necessários para essa manipulação e aí a ação sobre a matéria, eu não tenho esse fluido. Então, comigo o espírito não vai conseguir. Mas a minha vibração positiva vai ajudar a fortalecer o trabalho que ele estiver fazendo com aqueles que tenham essa aptidão. Então, sempre que participarmos, né, e aí a gente está falando aqui, hoje em dia, das nossas reuniões públicas, quando nós vamos à casa espírita, mesmo que a gente vá assistir a uma palestra, que para muitas pessoas pode parecer uma coisa simples, boba, né? Ah, o cara pegou o livro lá, pesquisou, estudou e está lá falando para a gente. Não é bem assim. Aquilo ali também é um trabalho mediúnico. O palestrante ali no salão, falando para uma assistência, é um trabalho mediúnico. Ele está sob a proteção dos guias, dos mentores da casa, dos guias dos mentores do trabalho e dos guias dos mentores dele. E muitas das vezes, quase sempre, muitas das vezes não, a gente pode dizer quase sempre, ele é muito intuído ali na hora que ele está fazendo aquele trabalho. Então, quem está assistindo, nós que estamos na assistência, assistindo, o que a gente deve fazer? Pensar positivo para aquele palestrante, porque é uma tarefa que não é fácil. Você falar para público, não é, diretamente assim, e muitas das vezes pessoas que não têm o conhecimento espírita ainda, e muitas pessoas chegam ali com a intenção mesmo de prejudicar. Então é necessário isso aí, Dudu, uma sustentação. Nós devemos, naquele momento ali, nos libertarmos dos pensamentos daqui de fora, dos problemas daqui de fora, e nos concentrarmos, independente do grau da nossa mediunidade, nos concentrarmos no trabalho ali. Então, pensar para ajudar vibratoriamente, através dos nossos pensamentos, o trabalho sair uma coisa perfeita, né? A criatura que faz estudo, que faz palestra, quem tem costume de fazer palestra em casa espírita, percebe muito isso. Eu percebo muito bem isso. Existem casas de espíritos que a gente vai fazer palestra, é impressionante, gente. Parece que a gente está falando só para as paredes. A plateia está ali e às vezes você vê um ou dois que estão assim vibrando por você. O resto não está nem aí para o que você está falando. E existem reuniões que a gente vai e que a assistência, né, o público está ali te dando uma atenção que parece que vai te engolir, né? Vai comendo as suas palavras. E aquilo vai te dando uma sensação tão boa que o teu trabalho sai assim com a maior naturalidade e muito bem feito. E o contrário também acontece. A gente vai a casas espíritas que a vontade que você tem é de fechar o livro e sair correndo, parar de falar, né? Isso aí, parece mesmo, Dudu, às vezes é um salão com poucas pessoas, né? E é uma vibração sensacional, você chega a flutuar, você vai falando, o teu trabalho vai fluindo tranquilamente. E tem outras situações, quando não há essa colaboração, quando o ambiente não está favorável, você também, parece que você vai falar 50 minutos e aqueles 50 minutos não acabam nunca, tá?
Dá vontade de você sair voando, fechar o livro e sair pela porta fora do centro. A Paula coloca aí, ir a palestras aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. Ah, você está em Portugal, Paula? E a TT coloca, olha, eu não sou espírita, mas estou conhecendo pouco a pouco. Eu gostaria de saber se a doutrina espírita acredita em plano astral. Nós não usamos o termo astral, viu, TT? Nós utilizamos plano espiritual, que é o nome certo, né? Então, você que está iniciando, querida, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que a doutrina espírita só vai fazer bem à sua vida, né? Então, você não tenha medo, não tenha preocupação. Agora, o plano astral para nós é o plano espiritual. É só questão de nomenclatura, tá? Mas é o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, porque nós somos espíritos imortais, e quando não necessitarmos mais de estarmos encarnados num corpo material, nós vamos estar vivendo nesse mundo espiritual, que você aí conhece como plano astral, que é a mesma coisa, tá? Negrão, tem a aversão em público, se eu te falar que eu também tinha, você não vai acreditar, né? Mas foi assim, a minha experiência para falar em público foi assim no tiro. Estava eu na casa espírita, tranquilamente preparando minhas aulinhas de evangelização para as crianças, e de repente o palestrante faltou. Não tinha ninguém para fazer a palestra. Aí a dirigente da casa chegou para mim e falou assim, ó, vai ter que ser você. Aí eu ainda falei para ela, não, mas dona fulana, não preparei, não estou em condições. E ela falou assim, não tem outra pessoa, tem que ser você. Isso porque ela via que eu estudava muito, e com certeza também ela como é que se diz, deve ter sido orientada lá pela espiritualidade. Pois é, tinha isso, né? Como eu estava. O lance era o seguinte, as nossas aulinhas da evangelização para as crianças, elas eram pautadas em cima do tema da reunião. Então, por exemplo, se o palestrante fosse lá falar a justiça das aflições, no capítulo 5 do Evangelho, as aulinhas da evangelização eram pautadas nesse tema. Então a gente estudava para preparar a aula, tinha mais ou menos noção. Foi assim que eu comecei, né? E aí, a partir daí então, comecei que falar em público, você falar em sala de aula é uma coisa, Negrão. Você encarar um microfone e falar para uma plateia de pessoas que você não conhece, é horrível, não facilita nada, gente. Não facilita nada. Até hoje a gente vai fazer isso, a gente ainda fica nervosa, né? A Paula coloca assim, desculpa por estar escrevendo errado, mas o que eu quis dizer que desde a semana retrasada estou a frequentar aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, pois estou a gostar, e olha que sou gnóstica da segunda câmara iniciada. Que bom que você está gostando. O fato de você ser gnóstica não vai te atrapalhar em nada, tá bom? Você pode vir participar, continue participando, porque a doutrina espírita, ela é, antes de tudo, uma ciência que nos ajuda a esclarecer situações da nossa vida em todos os ângulos, independente da crença que a gente professa. Você pode continuar com a sua crença e estudar a doutrina espírita, né? E a TT coloca, toda vez que eu entro em uma sala espírita, eu sinto um calor no meu pescoço. Hoje de manhã perguntei sobre isso. Veio uma pessoa no meu PVT falar comigo sobre isso e explodiu o transformador de energia da rua. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não. Vou logo te dizendo que não. O transformador explodiu porque ele estava com defeito, tá? Tem nada a ver com o teu problema. Agora, esse calor que você sente, se você já foi a um médico e já se consultou com o médico, já preparou, já foi à medicina e viu que não tem nada físico, então pode ser sim um processo de sinal de mediunidade, tá? Eu acho que eu escutei você perguntando hoje de manhã assim na sala do Zeke, eu estava lá e me lembro desse teu problema e ele te esclareceu lá. Pode ser e não ser. O que a gente faz? Vamos primeiro ao médico. Todo sintoma físico que a gente sinta, né? Vamos ao médico. Não temos problema nenhum fisicamente, então vamos cuidar do espírito.
porque pode ser, sim, já manifestação da sua mediunidade. Quer dizer, se você está começando a frequentar uma casa espírita, uma sala espírita e começando a se estudar, então você já está dando ambiente para que eles comecem a se manifestar. E eles se manifestam de várias maneiras, né? Calor, taquicardia, desmaios, até desmaios você pode conhecer, né? Agora, a explosão de transformador, minha filha, isso aí, eu não sei onde você mora, mas se for aqui no Rio de Janeiro, é porque é transformador velho mesmo, que está precisando de ser trocado, tá bom? Bom, então, voltando aqui ao nosso livro, o que ele diz para nós assim, né, que essa produção desse fenômeno, ela precisa de pessoas que tenham condições, né, de realizar, de dar condições aos espíritos para que eles realizem a matéria. É como na nossa vida de encarnado aqui, na nossa vida física. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, nós vamos precisar de ajuda, nós vamos procurar pessoas que tenham condições de nos ajudar, né? Então você quer aprender a cozinhar. O que você vai procurar? Um curso de culinária, ou seja, então você vai procurar conversar com pessoas que saibam cozinhar, que possam te orientar, te ajudar. É assim os espíritos, eles querem, dependendo das manifestações que querem, eles vão procurar as pessoas que lhe deem condições para que eles utilizem ali o fluido animal para realizar as tarefas, né? Então ele diz assim, quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, é aquilo que ele falou, a presença, se o pensamento for positivo, vai ser bom. Agora, se a pessoa não tem mediunidade, não está nem aí, não quer nem saber, é bom que nem participe, porque vai só atrapalhar, né? Outra coisa importante que ele diz aqui para nós, os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela no mesmo instante se movimente, se eleve, revire, salte, gire ou gire com violência. Então o que ele quer dizer aqui é que o fluido que o médium possui, né, a mediunidade por ele, a faculdade da mediunidade e o fluido que ele vai ter é diferenciado nos médiuns. Então existem médiuns específicos para os determinados fenômenos. Então, por exemplo, muitas das vezes o médium ele é vidente, muito que bem, mas ele não faz psicografia. O médium faz psicografia, mas ele não é um médium vidente. E por aí vai. Então, o médium de efeito físico, ele tem o fluido que produz, né, dá condição ao espírito de realizar fenômenos físicos, mas ele não tem as condições de um médium vidente. Ele não tem condições de fazer, por exemplo, uma psicografia. Pode até acontecer, como é o caso de médiuns que têm mediunidade, que faz uma porção de coisas, várias mediunidades, né? Nossa casa aqui, nós temos o seu altivo, e a gente tem aí o exemplo de Chico, mas nós temos aqui o seu altivo também, que tinha toda uma mediunidade assim, como ele diz aqui, possante, né? Pois é, o Dudu ele é psicógrafo e já não dá oportunidade de fazer o trabalho de outro fenômeno, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Um médium possante, muitas das vezes, né, vale mais do que 20 médiums mais fraquinhos. E ele diz então no item 62, não há nenhum indício da faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelá-la. Olha aí, viu o TT, né? TT? TT Moá. Olha só, os fenômenos aqui. Não há indício, nenhum indício da faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelar. Né? Então, olha só, isso que você sente pode ser
um indício de mediunidade? Pode, mas também pode não ser. Eu não posso chegar para você e falar assim, não, você é médium, porque você está sentindo isso, você é médium. Não. É importante, pelo menos na nossa casa espírita, aqui no Centro Espírita Leon Denis, quando nós vamos nos consultarmos com a espiritualidade, a primeira coisa que eles nos orientam, já foi ao médico? Já foi ao cardiologista? Já foi ao clínico geral? Já foi ao ortopedista? Já foi a tudo para você ver o que está te provocando esse fenômeno, essas coisas físicas que você está sentindo, né? Então você primeiro tem que correr e ver a parte física do seu corpo. Está funcionando tudo bem? Tá. Que foi o meu caso, né? Eu comecei a sentir taquicardia, eu comecei a sentir queda de pressão, eu comecei a sentir dor na nuca, então eu achava que eu ia morrer. Aí vinha aquela crise, aquela coisa horrorosa, meu Deus, agora eu vou morrer. Estou morrendo. Você vai procurar o médico. E aí eu fui para todos os istas que vocês possam imaginar, cardiologista, neurologista, até que um deles, lá por, com certeza, orientação dos nossos guias, que eles não nos desamparam, me deu um toque. Ele só virou para mim e falou assim, você tem religião? Eu falei, tenho. Na época eu era católica, tenho. Aí ele, por que você não procura cuidar então desse teu lado espiritual? Aí aquilo despertou. Aí você começa, né? Aí daqui a pouco aparece uma pessoa amiga que está vendo a tua situação, já passou por aquilo, vai te orientar e vai te levar, e você vai bater na casa espírita, aí chegar lá, você vai trabalhar, desenvolver, pronto. Resolve tudo, os seus problemas de taquicardia acabam, os seus calores acabam, não tem mais nada. Porque era para te chamar a atenção. Você se propôs a isto quando reencarnou, né? Se propôs a isso. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar o trabalho. É isso aí, também crises de pânico, viu, Crisca? Também muito, né? Ansiedade, depressão, tristeza do nada, né? Pode ser sinal, sim. Se você já procurou um médico e se ele não encontra, né, nada em você que possa estar causando essas situações, então eu aconselho você a ir se orientar numa casa espírita séria. Vai lá, passa por uma reunião, tomar um passe, faz um atendimento fraterno, explica o que você está sentindo e lá você vai receber as orientações corretas. Lá na casa espírita. Vai lá na casa espírita, que aí lá tem pessoas que estão especializadas, preparadas para te dar uma orientação. Não fica ouvindo carochinha. Aqui no Pautalk, então, tem muito pitaqueiro, sabe? Tem gente aqui que adora ficar dando pitaco aí onde não deve. Então, procura o lugar certo. Vai lá, começa a estudar a doutrina para você compreender o que é a mediunidade, o que você precisa fazer. Não fica atrás de conversa fiada, não. Procura o lugar certo, que é a melhor coisa que você faz. Não ri não, negrão, é sério. Hoje mesmo, vou contar um exemplo que aconteceu aqui hoje. Quem estava lá na sala assistiu, mas particularmente depois a pessoa veio falar comigo. A Florzinha estava na sala, Florzinha Lilás, ela é lá de Santa Catarina, ou do Paraná, se eu não me engano, e ela contou uma situação que ela está passando lá, e ela vai ajudar as pessoas a orientar. Então, ela contando o caso, foram no PVT dela e falaram com ela que ela procurasse um centro que fosse trabalhar a apometria. Tem nada a ver, a apometria não tem nada a ver com doutrina espírita, não tem nada a ver com o processo que ela está passando lá, né? Aí ela veio no meu PVT, ela veio, olha, preciso conversar com você, te pedir uma orientação. Fulano me falou isso, eu falei, olha, corre do fulano, porque ele não está te orientando corretamente. O que você tem que fazer é isso mesmo. Leva a menina na casa espírita, lá ela vai receber orientação, vai receber passe se for o caso, e vai ser tratada lá. Não fica inventando, porque todo mundo fica inventando novidade querendo jogar para cima da doutrina espírita. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não misturar as coisas, tá? A Crisca pergunta se lá no centro eles vão te dizer se você tem mediunidade. Sim, sim. Eles vão te orientar. Bom, na minha casa espírita é assim. A gente faz atendimento fraterno com a pessoa, né? Com certeza, Francis, bingo, como disse o Dudu.
eles vão te atender, você vai falar, explicar as suas dificuldades, o que você está sentindo. Então eles vão te perguntar, você já foi ao médico? Já procurou um cardiologista? Já procurou um neurologista? Aí você vai dizer, já fez todos os exames? Já. Não deu nada? Não. Então eles vão te colocar num estudo, para você poder aprender, entender o que é o problema, e vão te trabalhar através do passe. Você vai ali educar a sua mediunidade, no caso desenvolvê-la, e se tiver que fazer a caridade, querida, você vai começar a ter que trabalhar e fazer a caridade, entendeu? É uma coisa simples, bonita, deliciosa. A melhor coisa desse mundo é a gente fazer o bem, é a gente poder ser objeto de causar bem-estar às pessoas. Então não tenha medo, porque você não vai morrer, não vai te atrapalhar em nada. Ao contrário, com certeza a sua vida vai ficar assim. Você não vai ficar resolver os teus problemas, mas a sua vida vai ficar mais harmonizada, mais tranquila. Por quê? Porque você já tem o conhecimento do porquê as coisas estão acontecendo. E isso é muito importante, né? A beleza da doutrina espírita é essa. Ela não vem resolver os teus problemas. Os espíritos não te prometem nada, te resolver nada. Mas ela te dá condições e meios de você mesmo se resolver. E isso é que é o bom. Isso é que é importante. E aquilo que você não pode resolver, você vai entender que é necessário para o teu crescimento, para a tua evolução. Então você vai conviver com a situação, tá? Mas esclarecido. E aí, conforme nós lemos aqui no nosso início, a nossa página do Evangelho, a partir do momento que você é esclarecido, tem conhecimento do problema, você já não sofre mais. Dói um pouquinho? Dói. Isso aí, mas doer é normal, né? Dói um pouquinho? Dói, mas não vai ser problema, né? Aí você tem que fazer o seguinte, a TT está perguntando como faço para saber se uma casa espírita é confiável e me orientar para o bem. Vai depender das orientações que ela vai te dar. Você começa a estudar a doutrina, né? Começa a ler os livros da codificação. Você vai conversar com as pessoas. Se a criatura te orientarem, tendo como base o que a doutrina nos ensina, ela é confiável. Agora, se ela começar a te mandar, você vai fazer isso, vai procurar aquilo, vai acender uma velinha, vai rezar um terço não sei aonde, aí já está fora da doutrina, tá? Pode ser até que não esteja errado, mas aí não tem nada a ver com doutrina espírita, tá bom? O Dudu diz, você aos poucos vai descobrindo o que você quer e o que você é. Verdade, tudo com muita paciência, é tudo com muita calma. Né? Aquela frase que a gente conhece, que todo mundo fala, é muito verdadeira. A natureza ela não dá saltos, né? Natureza não dá saltos. Então tem que ser tudo a seu tempo. Você é do Rio de Janeiro, TT? Já melhorou bastante. Dependendo do bairro, Dudu aí te informa aí as casas espíritas. Então, bom, se você morar aqui na área de Bento Ribeiro, tá em São Gonçalo, tá longinho. Aí é contigo, Dudu. Informa aí para ela que aí eu já não conheço não. Mas o caminho é esse. É você mesmo que tem que reconhecer se a casa é boa pelo comportamento. Como é que a gente sabe que uma árvore dá bons frutos? Uma árvore é boa pelos frutos que ela produz. É só você olhar lá. Tá produzindo bons frutos? É uma casa séria, né? A Paula coloca que quando começou no centro em Funchal, foi palestras, depois um passe. Este foi o meu primeiro dia, e do bem mesmo, pois fizemos um tipo de meditação e tivemos resultado. O método, né, delas utilizarem, delas realizarem ali tarefa, às vezes pode variar de uma casa para outra, mas o importante é que tem que ter como base a codificação espírita, os livros da codificação, de Kardec. O resto é depois, tá? Bom, nem vou mais ler o item, porque a gente está ali com 18h59. Esses assuntos assim dão muito bom, porque dá para participação de todo mundo, né? Sempre a gente tem aí experiências para a gente trocar, isso é muito legal. A gente está encerrando aqui então o nosso estudo de hoje. E, pois é, que são 19 horas em ponto agora. Encerramos então o nosso estudo.
Minha filha, a gente tem que ter disciplina. Nossos trabalhos, eles começam às 18 e terminam às 19. E vamos então fazer aquela perguntinha, né? Quem é que pode subir para fazer a nossa prece? Não, nós temos trabalho. Aqui a Vitrine Espírita, ela tem as quartas e sexta, Paula. As quartas nós estudamos o Livro dos Médiuns e as sextas-feiras nós estudamos o Livro dos Espíritos, tá? Mas você vai encontrar outras salinhas aí no Pautalk, que tem estudos também muito bons, tá? Espiritismo Net Brasil, nós temos a Luz Nascendo, nós temos Maria de Nazaré, tem várias casas aí, várias salinhas aí no Pautalk com bons estudos. É só você observar, tá bom?